Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou o rabino Michel Schlesinger, diretamente de Nova York, da congregação Etz Chaim. O rabino Michel Schlesinger está há pouco mais de 6 meses em Nova York. Vamos falar com ele para saber um pouquinho como que estão sendo as coisas por lá. Oi, rabino, tudo bem? Como que está sendo esses últimos meses morando em Nova York? Já se adaptaram? Obrigado, Shalom Brasil, pelo convite. E os últimos 6 meses têm sido de adaptação, sem dúvida nenhuma. Minhas filhas Naomi e Tamar, da escola brasileira para as escolas americanas, Juliana e eu aprendendo a viver aqui nessa sociedade, temos tido experiências incríveis, super inovadoras, e é um privilégio enorme poder compartilhar um pouco dessas experiências com vocês neste bate-papo. Rabino Michel, como que é o seu trabalho aí e o que você sentiu de diferente na comunidade judaica de Nova York com a comunidade de São Paulo? A principal diferença entre a comunidade paulistana e a comunidade nova-iorquina é o número de comunidades que existem aqui, o número de sinagogas, o número de instituições judaicas, o número de colegas, rabinos e rabinas trabalhando por aqui. Isso possibilita uma troca de experiências muito grande. Então, se a gente quisesse, provavelmente ao longo de um ano, poderíamos passar cada Shabat numa sinagoga diferente, conversando com colegas diferentes. E dessa maneira, toda vez que a gente tem uma experiência diferente, a gente cresce, a gente aprende, a gente compara o que os outros estão fazendo com aquilo que a gente está fazendo. Sem dúvida nenhuma, Nova York é a meca do judaísmo crítico, é a Jerusalém do judaísmo liberal. É o lugar onde o judaísmo progressista, pensativo, profundo, intelectual, complexo, acontece. E é aqui que a gente tem a oportunidade de aprender todos os dias e crescer muito como profissional, como judeu, como ser humano. E como que está sendo a retomada das atividades pós-pandemia? Felizmente, nós pudemos retomar todas as atividades recentemente aqui na nossa sinagoga. Poucas semanas atrás, tivemos o primeiro Shabat da reabertura, depois do Omicron. Tivemos que passar alguns meses fechados, mas agora estamos totalmente reabertos. O uso da máscara passou a ser facultativo, inclusive em lugares fechados. Então, dessa maneira, as pessoas têm a possibilidade de voltarem a realizar uma troca muito maior entre elas. Primeiro foram as escolas que liberaram as crianças do uso da máscara, e então as instituições como as sinagogas foram pelo mesmo caminho. Se Deus quiser, isso vai se manter dessa maneira e a gente vai poder continuar praticando o judaísmo de forma presencial, da maneira mais profunda e mais intensa. É claro que toda a inovação que surgiu com o telejudaísmo e com a transmissão das nossas cerimônias e das nossas aulas e dos nossos eventos veio para ficar e vai continuar acontecendo, mas nada substitui o contato pessoal que voltou a acontecer e, se Deus quiser, vai permanecer. Rabino Michel, como que você vê essa guerra na Ucrânia e qual que é o papel dos rabinos e das sinagogas aí nos Estados Unidos? A guerra na Ucrânia é um evento que nos deixa mais do que tristes, nos deixa decepcionados com a humanidade e com a incapacidade da humanidade de aprender com sua própria história. Quem dera as guerras que aconteceram no passado pudessem servir pelo menos para a evolução da espécie humana, que a gente parasse de brigar por território, que a gente parasse de brigar por poder, que parasse de brigar por dinheiro e que a vida humana fosse mais importante do que tudo isso. Mas a guerra da Ucrânia vem nos mostrar que isso não aconteceu e que a humanidade ainda não amadureceu. Ao meu ver, o papel da sinagoga é o papel de estar conectado com a sociedade. A sinagoga perde sua razão de existir se ela não tiver um papel socialmente engajado. E é isso que temos feito por aqui. Nós temos nos pronunciado sistematicamente a favor do diálogo, a favor da paz, e mais do que isso, tivemos a oportunidade de organizar uma campanha para favorecer uma família ucraniana
que no momento está na Turquia e está de mudança para cá, para Nova York, e nós nos mobilizamos como comunidade para ajudá-los nessa transição e para ajudá-los a receberem tudo aquilo que eles precisam para fazer essa mudança com dignidade. É um gesto pequeno, mas tem um valor simbólico enorme do engajamento da comunidade judaica, que deve extrapolar a própria comunidade e deve se concretizar em relação à sociedade como um todo, que haja paz verdadeira na Ucrânia, em Israel e no mundo todo. Rabino, você chegou a sentir aí antissemitismo? O antissemitismo era, até pouco tempo, um assunto que os Estados Unidos entendiam como algo que acontece em várias partes do mundo, mas não necessariamente aqui. Isso, infelizmente, tem mudado. Alguns eventos que aconteceram nos últimos anos em instituições judaicas fez com que o nível de alerta fosse elevado. Na sinagoga em que eu trabalho, é bem comum vermos a polícia estacionada aqui no nosso estacionamento para reforçar a nossa segurança, principalmente quando tem algum evento, Shabbat, etc., a polícia fica por perto, porque existe essa novidade para os americanos, que é esse medo de um eventual ataque contra instituições judaicas. É claro que o antissemitismo não é somente um problema da comunidade judaica, ele fala sobre uma sociedade como um todo que ainda não aprendeu a conviver com a diversidade, que ainda não aprendeu a conviver com a diferença, que ainda não aprendeu a ver naquilo que nos difere uma oportunidade de crescimento e de enriquecimento. E o antissemitismo, assim como a islamofobia, assim como qualquer tipo de preconceito e de discriminação, seja como contra homossexuais, contra negros, contra mulheres, é um empobrecimento da sociedade. Fala sobre nossa insegurança, fala sobre nosso medo do diferente. Tomara que a gente possa se fortalecer, superar tudo isso e aprender a conviver com os diferentes, porque afinal de contas somos todos diferentes e até dentro de nós mesmos existem partes diferentes que dialogam entre elas, e reconhecer toda essa diversidade no mundo e dentro de nós mesmos é uma riqueza muito grande, mas exige uma boa dose de coragem. Obrigada, Michel, pela entrevista. Tudo de bom para vocês e mande notícias. Sou eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês mais uma vez. Obrigado, Estela, querida. Obrigado, Marcel. Obrigado ao Shalom Brasil. Estou sempre à disposição para falar com vocês. Contem comigo. Beijo enorme e até a próxima. Obrigada, beijo.